um tempo que eu não coloco algumas atualizações aqui, né? O nosso objetivo basicamente aqui era fazer até o primeiro bug, né? Primeiro bug bounty. E acabou que eu consegui, né, fazer esse primeiro bug bounty aqui e já faz algum tempo. Acho que faz um ano, vai ter um ano certinho ali dentro. Só que eu não atualizei, não mostrei o que aconteceu aqui. E eu vou só dar um overview, né, desse bug, como que ele funciona, como que eu consegui esse bounty aqui. Na época ele foi pago, acho que era US$ 500, se eu não me engano. Então, eu consegui esse bug e ele foi bem tranquilo, tá? Ele foi mais uma questão de executar, né? Não é uma coisa tipo assim, ultra complexa, tem que fazer uma mega engenharia reversa para conseguir extrair ele ali. Mas ele é um bug bem simples, mas ele é classificado como severo, né? Então ele foi classificado aqui como severo dentro da estrutura para quem eu reportei o bug, né? Que eles não permitiram fazer o disclosure completo, de explicar passo a passo como que funciona, mas eu vou detalhar, porque eu não vou expor o nome da instituição, obviamente, né? Mas eu vou explicar como que funciona e como que eu cheguei nele. Eu mandei mais uma outra para uma outra instituição, mas ele era um duplicado, né? Eu consegui achar era uma rota da API que expunha todos os e-mails dos usuários, se eu não me engano, mas quando eu enviei para eles, né, já tinha sido enviado por outra pessoa e deu como duplicada, mas enfim, ele conta como uma vulnerabilidade encontrada aqui. Mas de fato que eu peguei mesmo foi essa aqui, né, de 2024, que era uma severa. Basicamente ele é Broken Access Control, né, então eu consegui acessar arquivos que eu não poderia acessar, né, porque eu não tinha aquela permissão para acessar, mas eu consegui acessar e fazer baixar, né. E era um web app, né, era dentro de um sistema de e-commerce. Como que ele funciona? Só para dar um overview aqui, né? Basicamente foi como que conseguir esse primeiro bug bounty, então já foi de fato. Então, esse foi o valor desse primeiro bug bounty aqui. Ele é bem tranquilo, tá? Como é que ele funciona? Ele é um sistema de e-commerce, então ele tem um e-commerce aqui dentro que eles, enfim, alugam ali a loja para você, alugam um monte de coisa e eles trabalham com temas, né? Então você tem o tema gratuito e o tema pago. E normalmente o tema gratuito você pode usar, obviamente, de graça, e o tema pago você precisa pagar. E os temas deles, eles vão de mais ou menos ali entre R$ 500 até 3.000, R$ 2.500 é o valor desses temas que eles vendem. Aí qual que era a grande questão, né, desse bug que tinha ali dentro? Você conseguia, tendo uma conta gratuita, enfim, sem nenhum privilégio a mais, ele simplesmente lá criava conta gratuita, você conseguia, através de um tema grátis, baixar qualquer tema pago. Tá? É literalmente qualquer um. Então você podia escolher do mais barato até o mais caro. Você baixava, você conseguia utilizar ele. E depois que você baixava, você conseguia subir esse tema pago como um tema grátis. Então, tipo, é como se você tivesse desenvolvido o tema e subir dentro do teu template ali do e-commerce e você conseguia utilizar. Então você não necessariamente pagava. Então você simplesmente baixava, trocava e subia de novo. A lógica dele é bem simples, tá? Como que ele funcionava aqui dentro? Sempre que eu criei a conta, né? Então eu criava a conta lá, a instância do site aqui é o meu site, né? Minha loja. Minha loja. E eu criei essa conta dentro do servidor deles. Como que eu identifiquei, né? Onde que eu vi, falei, tá estranho isso aqui, tá? Parece que dá pra fazer alguma coisa aqui dentro dessa estrutura. O que aconteceu? Eu criei uma loja, e eu fui lá e eu simplesmente baixei, né? Baixei o minha grátis aqui. Mandei para dentro da minha loja virtual. Quando eu baixei dentro da minha loja virtual, eu percebi que eles tinham um arquivo de configuração. Eu vou chamar aqui só de config mesmo. Um arquivo lá de config, lá, txt. Não era, eu só não vou deixar ele tão óbvio para não ficar claro qual plataforma que é. Mas ele tinha um arquivo chamado config.txt, por exemplo. Sempre que você baixava um tema grátis, ele trazia esse arquivo config.txt. E esse arquivo aqui em específico, ele trazia algumas coisas. Ele trazia lá, tipo, theme name, sei lá, stop. Ele tinha lá theme color, digamos que ele vinha lá, sei lá, red. Aí tinha várias tagzinhas assim, detalhando, né, sobre o que era aquele tema lá. Mas uma tag em específico que ela me chamou um pouco mais de atenção, que ela se chamava theme ID. Não é exatamente assim, estou dando um exemplo. Digamos que eu baixava o tema gratuito, ele vinha com o ID 1. Beleza? Então, o que aconteceu aqui? Fui lá, baixei meu tema gratuito, né? ID 1, ele veio aqui, config.txt, tema ID 1. E o que eu podia fazer com esse tema gratuito, né? Eu podia baixar ele, então eu ia lá, baixava meu tema gratuito, usava na minha loja, modificava tudo mais, e eu podia fazer o processo inverso, eu podia enviar o meu tema, né? Então, ele não seria mais o tema aqui grátis, né? Ele já seria um tema meu personalizado. Então ele teria aqui um no meio, tipo assim. Então eu fazia o caminho inverso, né? Então, vou ficar aqui. No tema grátis eu fazia o meu tema personalizado. Que ele teria um ID, sei lá, 14, ele ficava um ID bem diferente lá.
Qual que era a lógica? Eu baixava o tema grátis, vinha para o meu servidor, vinha para minha loja. Da minha loja, eu subia o meu tema personalizado e eu podia usar agora o meu tema aqui personalizado. Eu não usava mais o grátis. Então, eu desligava o grátis, por exemplo, e ficava usando o meu tema personalizado. O que eu percebi? Se a gente viesse aqui dentro desse config que todos os temas tinham, percebi que existia um padrão e ele era muito óbvio, né? Ele era um número sequencial, exatamente assim, 1, 2, 3, 4, eu conseguia ver qual era o tema. E nada mais óbvio, né, do que eu fazer o quê? Eles tinham um sistema de temas que você poderia baixar um tema pago e ver como que ele funcionava na tua loja. Então você podia vir aqui e baixar. Ele baixava na tua loja esse tema. Só que, quando você baixava esse tema na sua loja, ele trazia junto com você o ID. Então ele tinha também lá um config.txt. Beleza? E vinha lá com o tema ID, sei lá, Stock 2, Color Green e o tema ID 3. Beleza? O que acontecia? Eles não bloqueavam o que você poderia fazer via personalização de template. Então, quando você baixava esse tema para sua loja virtual, ele baixava tudo. Então, ele baixava todos os arquivos do tema. Então, ele vinha tudo, literalmente tudo, tá? Tema, código, imagens que você tinha que utilizar, configuração, tudo ele vinha aqui para dentro da sua loja virtual. E nada mais óbvio, tá? Do que fazer o simples. Ctrl+C, Ctrl+V. Eu simplesmente ia lá, modificava esse config.txt, eu apontava esse ID para o meu tema 14. Então, o que eu fiz? Eu baixei todo o tema pago do servidor deles, trouxe para minha loja virtual, apaguei o tema pago aqui, né? Tipo, que era só uma demo, eu não estava usando essa demo de fato. Vim para cá e só subi para dentro da minha própria loja, dentro do meu tema de fato agora, né? O ID 14. Só que os arquivos que estavam aqui, eles eram os arquivos do tema pago. Então, é basicamente isso. Eles não validavam se você tinha de fato pago esse tema aqui ou não. Eles disponibilizavam um demo para você. E a partir dessa demo que eles disponibilizavam aqui, eles mandavam os arquivos juntos. Então se você tem um nível de acesso que você vai como desenvolvedor, você conseguiria ver via API todos esses arquivos. Então, aí, basicamente, você baixava os arquivos e subia de novo com um ID diferente. Então, você duplicava o tema, criava um tema seu gratuito e enviava os arquivos de volta para que ele ia funcionar. É basicamente uma falha de validação, né? Para ver se, tipo assim, eu de fato paguei para usar aquele tema ou não. E se eu de fato realmente poderia utilizar aqueles arquivos, né? Além de ele disponibilizar os arquivos para mim, né? Tipo, ele me dava todos os arquivos abertos e eu conseguia simplesmente copiar e colar, porque tem a opção de você criar tema personalizado, né? Então, além de você ter um processo muito simples de você simplesmente baixar e subir, você conseguia fazer outras coisas também mais simples, né? Então, basicamente, isso foi bem tranquilo, bem simples. E foi basicamente perguntar, e se, né? E se eu trocar esse ID aqui por outro, o que acontece? Né? E se eu trocar esse ID e subir, será que eu consigo utilizar? Foi basicamente isso, tá? O processo de... Explicando agora um pouco sobre o processo mesmo de bounty ali, né? Como que ele funciona de fato. Ele é bem tranquilo, tá? Então lá na própria plataforma da, da Bugground, que foi onde eu tava, né? É basicamente isso aqui. Bem sossegado, né? Basicamente eu reportei a pessoa que faz análise, acho que um analista que faz intermediário ali, ele fez algumas perguntas, demorou um pouquinho, então acho que foi uma semana, duas mais ou menos, ele fazendo pergunta, porque o tempo de resposta dele era bem demorado. Mas ele foi me fazendo algumas perguntas, eu fui detalhando para ele até ele entender que realmente, de fato, eu conseguia fazer a replicação, né? Então ele fez alguns questionamentos, ele levantou algumas versões das lojas ali para poder replicar esse bug dentro tipo, de uma loja dele, digamos assim, e para poder mostrar para ele que eu conseguia pegar esses sistemas pagos de fato de graça, né? Basicamente isso. A segunda vulnerabilidade nem compensa falar muito sobre ela, que ela não foi paga, de fato, ela foi uma duplicata. Mas foi bem tranquilo também. Mesmo então o objetivo era esse. Demorou um pouco para eu trazer aqui quando, né, que foi ali em maio, então foi quase um ano, mas eu consegui esse bounty ali. Continuei estudando ali de fato, eu vou trazendo mais materiais pra gente poder ver. Beleza? Valeu, até a próxima.